Glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo de número 1. 5, versículo 1. Diz assim a Sagrada Escritura. Glória a Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Vou parar aqui no versículo 2, e o título da mensagem desta noite é este: Justificados, pois. Justificados, pois. Olha só, este tema, se eu ficar aqui exaustivamente pregando uma semana, vai faltar muita coisa para falar sobre esse tema, justificação. E o interessante é que é um tema tão importante, uma doutrina tão importante, e infelizmente pouco pregado, pouco ensinada. Antigamente, nos meios reformados, era constantemente instruído, ensinado, e com o passar dos tempos, com o passar dos anos, você não ouve falar sobre a justificação. Citam-se, né, passagens, cita alguma passagem daqui e dali, mas tomar essa temática e expressar, ela não é muito comum. Mas graças a Deus nós estamos sendo despertados para fazer dessa maneira e ensinar. Como eu falei, uma semana aqui pregando exaustivamente, faltaria ainda muito para se falar, porque esse aqui é muito extenso, muito profundo. Só versículo 1 agora, o título da mensagem é Justificados, pois. Eu parei na parte A do versículo, mas na sequência é assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Nós temos sabido aqui, pregado constantemente, falado sobre a ira de Deus. Nós falamos aqui várias vezes, e eu sempre estou citando, sempre estou anunciando, e tem aquela famosa pregação de Jonathan Edwards, que ele anunciou dizendo a seguinte frase, o título, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado. E o Salmo 7, 11, 12 e 13, Salmo 7, verso 11, 12 e 13, eu também já citei aqui em algumas ministrações, e também vou citar novamente, só para nós darmos uma ênfase no que eu vou falar a partir de então. Salmo 7, verso 11, 12 e 13. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Hoje eu estou com a versão revista atualizada, mas em outras versões pode estar escrito assim: Deus, um Deus que se ira todos os dias, um Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Deixa eu parar só nesse versículo 13 aqui. Então nós estamos entendendo que nosso Deus é um Deus que está irado contra o pecado, um Deus que se ira grandemente contra a iniquidade e a perversão. Mas quando nós chegamos no capítulo 5 de Romanos, nós vamos entender várias situações aqui, e uma delas é que nós somos justificados. E essa justificação é algo assim tremendo e profundo. Eu quero que nesta noite nós saímos daqui, e depois aqueles que ouviram também pelo canal, porque a mensagem vai para as redes sociais, vai para o canal no YouTube, entender, e a partir dessa mensagem, não só por causa dessa mensagem, mas nessa mensagem, aprender a adorar mais ao Senhor, ser mais grato a Deus, glorificá-lo mais, e ter muito menos, talvez nenhuma, zerar, não sei se vai ser possível isso, as nossas reclamações, mas pelo menos ter uma consciência maior de adoração ao Senhor. Filipenses 4, versículo 7, diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Então aqui nós somos justificados, temos paz com Deus, e em Filipenses 4,7 diz que a paz dele agora
Temos paz com Deus e paz de Deus em nós agora. Então isso aqui é uma situação que nós temos que saber que o homem estava preso no pecado, preso por Satanás e debaixo da ira. Preso pelo pecado, nas garras de Satanás e debaixo da ira de Deus. De natureza que a ira do Senhor Deus estava sobre ele, sobre o pecador, o ímpio pecador, e todos aqueles que não estão em Cristo. É claro que estão nesta impiedade. Mas agora, vai comigo novamente, verso 1 e verso 2. Romanos 5, verso 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Verso 1 e verso 2. Deixa eu falar uma coisa interessante, eu já falei, mas eu quero repeti-la. Justificar é mais do que perdoar. Porque quando nós somos justificados, nós somos, diante do Senhor, perdoados e justificados. Não há mais culpa, não há mais condenação. Eu repito também o que eu vou dizer agora, que quando alguém que é preso, ele é perdoado, ele cumpre a sua pena, ele é perdoado por 10, 5, sei lá quanto tempo de prisão, ele é perdoado, mas não é justificado. Nada justifica o que ele fez. O homem, a mulher que é perdoado por Deus, Deus justo e santo, que tem ira contra o pecado, mas pelos méritos de Cristo, pela mediação de Cristo, ele é perdoado, ele é justificado. Então, justificar é mais do que perdoar. Então, nesse verso 1 e 2, nós vamos entender que esse perdoar, esse justificar diante de Deus, nós temos que fazer uma pergunta: como que um Deus santo, puro, reto, íntegro, que não erra, que não peca, que é perfeito, pode justificar a pecadores? Como é que Deus santo, reto, pode perdoar pecadores? Ou ainda, justificar pecadores? A justificação é, não há condenação. Não tem como condenar. Não tem perda da salvação. Ele está justificado. Mas a justificação não é em nós, é pelos méritos de Cristo na cruz. Então somos justificados, perdoados e justificados. E sempre quando alguma pessoa desconhecedora da doutrina, ou até mesmo daqueles pensamentos que vêm, talvez de assalto, tentar nos jogar para baixo, nós temos que entender o seguinte: nós somos perdoados, e não tão somente perdoados, mas também justificados. E observe, mediante a fé, agora versículo 2, pois por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, não camaleantes, mas firmes, pela fé. E que fé? Porque as pessoas pensam que a fé, eu tenho fé. Isso aí também é dom de Deus. Olha só o que diz Efésios, capítulo 2, e verso 8. Efésios 2, verso 8. Somente o versículo 8 hoje. Somente o versículo 8. Eu estou com essa Bíblia aqui, essa Bíblia que tem os versículos esparramados, não é alinhadinho. É um pouco mais difícil para eu... Achei. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé também, que nós somos alcançados, justificados pela graça, mediante a fé, essa fé também é dom de Deus. Então se nós estamos aqui hoje, é porque Deus nos deu um dom de acreditar, de ter fé, de poder crer. Quando ouvimos o Evangelho, a pregação da palavra, o Espírito Santo age em nós, e esse dom de Deus, justificado, perdoado pelo Senhor Jesus, e esta fé que é um dom de Deus, então Cristo que é o meio pelo qual estamos firmes na graça, e essa graça, eu preciso fazer uma distinção entre graça e misericórdia, porque misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Já falei em outras ocasiões, mas repito, fica gravado também aqui. Misericórdia é Deus não dar a nós o que nós merecemos. O que nós merecemos é o inferno. E graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Tanto que usamos aquela expressão, graça imerecida. Não falamos isso? O que é graça? Graça é favor imerecido. E de fato é mesmo. Então fazemos aqui a distinção entre misericórdia e graça. Misericórdia, Deus não nos dá aquilo que merecemos. E graça, Deus dá aquilo que nós não merecemos. Que é a sua presença, a sua salvação, a sua graça, a eternidade firme em Cristo. Porque nós estamos firmes nessa salvação, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Então primeiro ponto, 1 e 2 aqui, verso 1 e 2, nós sabemos que justificar é mais perdoar, pela fé que é um dom de Deus,
Cristo é o meio pelo qual nós estamos firmes, não cambaleantes, mas firmes, e esta graça é motivo de nós gloriarmos na esperança da glória de Deus. Semana passada eu ouvi o pastor e o outro pastor conversando, e um deles disse assim: eu sou um lixo. O outro falou: não, você não é um lixo. Você é aquele caldo que escorre do lixo, que cai na terra, contamina, chega até o lençol freático e contamina a terra. Aí eu pensei comigo assim: não, ele quer ser um bambambam, ele quer ser o saquinho de lixo. E nem isso é. O pecador é terrível mesmo. Realmente é uma expressão pesada de se falar, mas é uma grande verdade. Isaías 64, olha só o que diz. Isaías, capítulo 64, e o versículo 4. Olha só a expressão que nós vamos encontrar nesta passagem, bastante conhecida do povo de Deus. Isaías 64, verso 4, diz a palavra do Senhor. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, além de ti, Deus que trabalha por aquele que nele espera. Ou seja, não se ouviu, não se soube, não teve conhecimento de um Deus que trabalha por aquele que nele espera. E a partir de, pela graça de Deus, somos salvos e entendemos que esse Deus misericordioso nos alcançou, nos socorreu, nos ajuda, nos sustenta e nos tem dado graciosamente da sua misericórdia, graciosamente do seu poder. Agora, olha só o versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Ou, observe, toda a nossa justiça é como um trapo de imundícia. E no original aqui, é como um pano que as mulheres na antiguidade usavam no seu ciclo menstrual. O profeta está dizendo que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Para que serve aquilo? Nada. Mas a justiça de Cristo, essa nos alcança. A graça de Deus, então somos justificados, pois. Observe, e o versículo 2 no finalzinho diz que isto é motivo de nós gloriarmos na esperança da glória de Deus. Agora, observe o versículo 3 até o versículo 11. Eu vou ler do 3 ao 11 agora. Observe. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos graça à reconciliação. Aleluia. Você está entendendo como é que é isso, meu irmão? Que coisa mais tremenda? Observe. Quando nós entendemos, eu falei há pouco que eu gostaria que todos tivessem uma compreensão maior de glorificar a Deus, de exaltar o Senhor, observando que essa justificação nos leva, ou deve nos levar, pelo menos, a adorar e exaltar mais e melhor. Observe, versículo 3. E não somente isso, mas nos gloriamos nas próprias tribulações. E nos gloriamos porque a tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, justificado por Deus, pelo Senhor, perdoado e justificados, passamos por tribulações, porque o mundo passa, nós passamos, no mundo teremos aflições, disse o Senhor Jesus, há muitas batalhas, não está fácil para ninguém, nunca foi, nunca vai ser, muitos morreram, perderam suas vidas por causa do Evangelho, e hoje ainda acontece isso em muitos países, em muitos lugares, e não tem sido fácil servir ao Senhor, não tem sido fácil na caminhada, mas a tribulação, ela produz o quê? A perseverança, porque muitos
como fala a minha terra, eles espirram, vazam, saem fora, quando há tribulação, quando vem as perseguições, por conta da pregação, por causa do Evangelho. Mas aquele que entende isso, que é salvo pela graça, salvo pelo Senhor, é um eleito, escolhido por Deus e resgatado pelo Senhor, entendendo a justificação e pela graça somos salvos, vamos entender que nós gloriamos em Deus e em gloriar a Deus nas tribulações, porque a tribulação vai produzir em nós perseverança. E a perseverança, a experiência, continua firme, continua perseverando, continua com o Senhor. Isso vai lhe ocasionar experiência. E a experiência, a esperança. Por quê? Porque eu vou ter perseverança no meio da tribulação, eu vou ter essa experiência, e essa experiência vai me condicionar a ter esperança. Porque outras ocasiões que me ocorrerem, outras tribulações que porventura vierem, e muitas vezes vêm mesmo, nós já vamos ter a experiência de que Ele, em que me salvou e graciosamente me alcançou, em toda a tribulação, nós podemos ser perseverantes, e essa perseverança nos condicionou à experiência que nos dá essa esperança de saber que Ele continua agindo. E tem mais, isso não é nos confundir, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, ou seja, somos habitação do Espírito de Deus, então nós temos nas tribulações a alegria até mesmo. E essa tribulação que pode acontecer por causa da pregação ou em qualquer outra situação que venha, nós estamos sabendo que nós somos justificados. Lembra que eu falei, sair daqui hoje com mais adoração, com mais louvor, com mais gratidão? Porque Cristo, estando nós ainda, olha bem, olha só o versículo 6. De 3 a 5 nós aprendemos então a dar glórias a Deus em tudo, e a palavra nos informa, em tudo dê graças. O versículo 6, 7 e 8, isso é uma prova do grande amor de Deus. Olha só o versículo 6, o versículo 7 e o versículo 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, estávamos doentes no pecado, na fraqueza, éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria ou morrerá pelo um justo, mas pode ser que alguém pelo bom ouse, se anime a morrer. Verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Algumas pessoas falam assim, será que Deus me ama? Ai, Senhor, se o Senhor me ama, dá uma prova do seu amor. Já ouviu isso? Se o Senhor me ama, dá uma prova do seu amor. Eu queria uma prova do seu amor. Pessoas desconhecem o Evangelho, desconhecem a palavra, desconhecem as doutrinas, desconhecem Deus, não têm o conhecimento de Deus, não glorificam a Deus pelas suas maravilhas. Ou seja, querem uma prova do amor de Deus resumida em algum benefício material. Querem uma prova do amor resumida em algum socorro ali de uma saúde, alguma coisa assim. Repito, Deus é misericordioso, Ele pode curar, pode abençoar, tem prazer até nisso, mas há momentos que vão passar por essas tribulações que vão nos fazer ter o quê? A perseverança, a experiência, a perseverança e a esperança. E entender que o amor de Deus está derramado nos nossos corações. E nós estávamos fracos e Deus, sem pecado algum, enviou Jesus, sem pecado algum, evidentemente, que morreu por nós. E esta é a prova do amor. Olha só o versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Continuamos sendo pecadores, claro, mas agora somos pecadores redimidos, resgatados, lavados, limpos pelo sangue do Cordeiro. Agora somos a noiva, a eleita do Senhor. Aqueles que estão em Cristo Jesus, salvos. Observe. Logo muito mais, verso 9. Agora, sendo justificados, agora que nós somos justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Observe, agora nós temos que adorar a Deus aqui, entendendo muito mais agora essa graça, porque passamos tribulações, e nisso nós vamos louvar ao Senhor e dar glórias a Deus, porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Verso 6, 7, 8 diz que Ele morreu por nós, sendo nós fracos, sendo nós ainda distante do Senhor, e Deus provou o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. E o versículo 9 diz, logo muito mais agora, sendo agora que nós estamos na presença do Senhor, justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Lembra que eu falei há pouco? Ele nos salvou do pecado, de Satanás e da ira, porque o maior inimigo do pecador não é o Satanás. Né? As pessoas falam,
Olha, tem um inferno cheio de capetinha, diabinhos e diabetes. Olha, né? E o capetão lá com um chifre vermelho, com um garfo vermelho e fazendo aquilo, né? Eu tinha uns amigos que brincavam, né? Tinha o Caldeirão 13, né? Falava o Caldeirão 13, onde ficava, não existe isso. O diabo não está no inferno ainda, né? E, inclusive, os demônios têm pavor daquele lugar, o lago de fogo do inferno. Eles têm pavor desse lugar. Agora, observe. Deus ainda... Nós éramos inimigos. O maior inimigo do homem é Deus. O homem sem Cristo. O maior inimigo dele é Deus. Por isso o texto fala, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O homem que não tem Cristo está sem paz com Deus. O homem que não está nos caminhos do Senhor, não foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que não crê em Jesus, que não confessou a Jesus, que não vive para o Senhor, ele está em ira diante de Deus. E o homem que está em Cristo, ele está salvo da ira. A ira, que muitos erroneamente pensam que é a tribulação, ou a grande tribulação, não é. A ira é o derramar das taças da ira de Deus lá no final, na consumação. E quando ocorrer a consumação, a igreja, eu já preguei aqui outra mensagem também, tem no meu canal, ela vai ser... não vai passar pela grande tribulação, mas a ira de Deus não vai ser derramada sobre a igreja, de forma alguma. A ira que vai ser derramada ali é a ira do anticristo, do falso profeta, do dragão, contra a igreja. Mas Deus nos livra da ira. Verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora reconciliação. Estávamos distantes e agora fomos reconciliados com Deus. Observe isso, fomos reconciliados. O sangue de Jesus nos proporciona essa reconciliação, porque a Bíblia nos informa em Hebreus 9, 22, que sem derramamento de sangue não há remissão. E o versículo 10 nos aponta aqui, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Portanto, honras e glórias e louvor a Cristo, que na cruz morreu, ao terceiro dia ressuscitou, está à direita do Pai e intercede por nós. E pela sua vida nós somos salvos da ira, e somos reconciliados com Deus. Isso é extremamente glorioso. Isso é de nós louvarmos ao Senhor. Observe só o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 10. Olha só, deixa eu achar aqui. 1 e o verso 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Glória a Deus. Quando Cristo se manifestar no último dia, naquele grande dia, ao toque da trombeta, né? Porque o Senhor voltará do céu, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e vai ressuscitar os mortos, todos os mortos, e aqueles que estão nele para a vida eterna, e os que não estão nele para desprezo e vergonha eterna. E nós aguardamos e nos gloriamos em Cristo, porque nós estamos reconciliados com Deus. E isso é motivo de nós adorarmos ao Senhor, glorificarmos a Deus, exaltarmos a Ele, porque é Cristo que nos livra da ira vindoura, que é o derramar das taças da ira de Deus, o grande juízo de Deus. Observe agora, o versículo 12 até o versículo 14. Preste atenção comigo. Verso 12 de Romanos 5 até o verso 14. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia o pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Olha bem, no primeiro ponto eu citei que a nossa justificação é pela fé, o verso 1 ao 2. No segundo ponto eu estou dizendo que nós, entendendo que essa justificação
nos leva a adorar mais e melhor, então nós pegamos do versículo 3 até o versículo 11, porque nós somos levados a adorar, dar glórias a Deus, Deus prova o seu amor e nos livra da ira vindoura e, antes disso, nos reconcilia com Ele. Então agora somos reconciliados com Deus. Não temos mais a ira de Deus. Só que no versículo 12, 13 e 14, nós temos aqui o que eu coloquei no meu ponto, como o reino da morte. O reino da morte. Observe o capítulo 12. Porque por um só homem entrou o pecado no mundo, a saber, Adão, evidente. E pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens. Agora pula para o versículo 13. Porque até o regime da lei havia o pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quanto numa lei. Entretanto, reinou, aqui ó, reino da morte. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigura aquele que há de vir. O que nós temos aqui? A porta aberta para o pecado. O primeiro Adão, nosso primeiro pai, o representante da raça humana. Quando ele peca lá no jardim, a humanidade peca. Quando ele cai, a humanidade cai. Quando ele morre, a humanidade morre. E observe, isso é tão trágico e tão profundo que atingiu todos. Romanos 3, 23 nos aponta, nos informa que, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Destituídos estão da glória de Deus. Um bebezinho lindinho que nasce pecador. Nossos netinhos são pecadorzinhos. Eles são inocentes? Eles são ingênuos. É uma diferença muito grande. Eu já falei outras mensagens, outra situação das crianças, mas não vou abordar aqui agora porque o tempo não vai me permitir. O Senhor Jesus disse, dos tais é o reino dos céus. Mas Hitler, Mussolini e tantos outros, bárbaros, Nero e tantos outros aí, eles também foram bebezinho, lindinho, fofinho, bonitinho. Não foram? Não foram aquele guti-guti da mamãe, da vovó? E ao chegar um tempo nas suas vidas, eles tomaram o rumo que tomaram. Judas, não foi o xodózinho do papai e da mamãe um dia? Foi. Mas eu não vou me deter nesse ponto agora aqui, porque o que eu quero apontar é, todos somos pecadores. A criança ela é ingênua, mas não é inocente. Prova disso, qualquer criancinha, com uma pouquinha idade, já faz uma birrinha, não faz? Não tem aquela criancinha de 4, 5 anos que é maldosa, já viram? Que vai lá e morde o nariz do cachorro, cachorrinho sem vergonhinha, não tem isso? Não tem aquela criança que vai lá e belisca o outro sem do nada. Não tem isso? Não tem aquela criancinha um pouquinho maior, que é uma, como muitos falam, uma peste. Eles não têm a consciência. Claro, mas aí os pais vão educá-los nos caminhos do Senhor. Se eles forem pais fiéis, pais tementes, vão criá-los no caminho do Senhor. A Bíblia nos informa que cria o menino no caminho do Senhor e quando for velho não o desviará dele. Voltando aqui. Então isso foi tão trágico, tão profundo. E essa morte, porque o homem morre desde então. A morte espiritual está ali e a morte física também, evidentemente. E mesmo sobre aqueles que não tinham a lei de Moisés antes, eles morriam, estavam mortos por causa da semelhança da transgressão de Adão. Muito embora não fizeram o que Adão fez, mas atingiu profundamente. Então a morte manteve o domínio. A morte estava ali mostrando, e a lei, ela veio apontar, veio potencializar isso, mostrando a nossa situação. Veio mostrar aquilo ali que nós realmente estávamos mortos em pecados, delitos. A lei aponta isso. Agora, observe bem o versículo agora 15 a 19, que eu coloquei como meu subponto aqui, o dom gratuito. O que eu falei agora foi sobre o reino da morte. Porque o homem pecou, e pelo pecado dele todos morreram. E, verso 14, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés. A morte. E quando chega no versículo final, na parte final do versículo 14, diz, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, que é Cristo, o último Adão. Agora observe o versículo 15 a 19. Todavia não é assim, o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos,
muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de ofensas, de muitas ofensas, para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, presta bem atenção nessas palavras, e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Lembra do nosso título? Os justificados, pois. Observe, no versículo 5 a 14, eu falei que a porta do pecado se abriu. E quando eu li esse texto agora, do versículo 15 ao 19, nós entendemos que, eu até dei o subtítulo aqui desse ponto, que é o dom gratuito de Deus, onde aponta que, sendo o primeiro Adão a porta para a morte, o último Adão, que é Cristo, é a porta para a vida. João 10, verso 9. E eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagens. Então nós temos aqui duas portas, a porta que é para a morte, que é Adão, e quem está em Adão está morto, e quem está em Cristo está vivo, tem vida. E observe, ele é reconciliado com Deus, é livre da ira, é livre do pecado, é livre de Satanás, é livre da ira de Deus, da condenação eterna. E observe, e tem isto, que é outra coisa que eu quero falar aqui, porque a fé também é um dom de Deus, e aqui nós temos um outro dom, porque todavia, não é assim o dom gratuito com a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Tenta entender isso aqui. Um pecado, um ato de pecado, levou o homem à morte. E toda a raça pecadora, os eleitos que serão salvos, presta bem atenção nisso. Observe que a palavra muitos. Os eleitos que serão salvos, por causa de um ato de justiça. Pega aqui, ó, um ato de pecado e um ato de justiça. Um ato de injustiça, Adão, e um ato de justiça, Cristo. Num ato de justiça, a humanidade toda caiu. Num ato de justiça de Cristo, os pecados de muitos serão perdoados. Por um ato. Eu não tenho que pegar um bezerro agora, um cabrito, um boi, uma coisa, e trazer aqui para o culto, como eu falei há pouco na última mensagem, e colocar aqui e matar um cabrito, porque agora precisa disso. Eu não tenho que subir o morro, descer o morro e de joelho, carregar a cruz nas costas. Eu não tenho que ficar... Não. Um ato único. Suficiente. A morte de Cristo é suficiente para justificar pecadores. Glória a Deus. Observe isso. O versículo 15 e 16 nos aponta esse dom. Olha o 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Tenta entender isso. A justificação veio pelo Senhor Deus, pela graça, pela misericórdia, como um dom de Deus, de maneira que Ele justificou pecadores. Pecadores. Diante do Senhor, no tribunal de Cristo, no tribunal do Deus vivo, nós somos apresentados, é um termo legal, um termo forense, nós somos justificados. Justificados, não tem mais que apontar pecado. Talvez você nunca ouviu isso, mas os pecados passados, os presentes e os futuros são perdoados. Ah, então quer dizer que eu posso pecar à vontade? Se você pensa isso, você nunca foi salvo. Ou pelo menos não entendeu o que é ser salvo. Porque quando você tem essa intensidade de conhecimento, você vai entender que não quer pecar, não quer viver no pecado, não quer andar no pecado. E o pecado é um acidente na sua vida, não é uma constante, é um acidente.
E quando peca, arrepende-se profundamente. E quanto mais você tem conhecimento e mais comunhão, com mais vida com Deus, mais você quer viver para a santidade, para a glória de Deus. Viver em santidade para a glória de Deus. Agora observe. Num só ato de justiça, esse dom é derramado sobre nós, perdidos pecadores. Agora observe o versículo 19. E presta bem atenção no que eu vou dizer agora aqui. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Justo e ponto final. Olha só o que diz em Romanos 8, verso 1. Corre um pouquinho para frente aí. Romanos 8. Versículo de número 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estou usando aqui a revista atualizada, Almeida Revista Atualizada. E essa vem do texto Receptus. Se você tiver com outra versão que vem do texto majoritário, aliás, estou com o texto majoritário. Se você tiver com outro que vem do texto Receptus, vai estar escrito assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não é assim que está na sua aí? Texto Receptus. A minha é texto o contrário. A minha é Receptus. A minha é majoritária. Mas o foco aqui é esse. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Presta bem atenção, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, e esse muitos aqui é um jogo de palavras, quer dizer todos mesmo. Multidões se tornaram pecados, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Esse muitos aqui agora é muitos mesmo, não todos. Mas nós precisamos contextualizar isso aqui de forma hermenêutica. Né? Verso 20 e o verso 21. Aqui nós temos o dom gratuito. Nesse ponto que eu terminei agora, aqui no verso 19. E agora nós temos aqui o triunfo da graça no verso 20. Olha só o verso 20, o triunfo da graça. Presta bem atenção. Sobreveio a lei para que avultasse. Lembra que eu falei há pouco? Potencializar. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Presta bem atenção. Nós vamos ler na sequência, no capítulo 6, né? Se você olhar para o versículo 1, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? E a sequência do versículo quer dizer o seguinte, nesse princípio aqui quer dizer o seguinte: bom, já que a graça é abundante no pecar, ou no pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar mais para que a graça se avultasse mais ainda. Havia esse pensamento na igreja. Bom, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, vamos pecar mais e mais para que a graça mais abundante venha. Mas não é isso que quer dizer. Aonde o pecado tinha um domínio, tinha um reino, tinha um império da morte, e nos mantinha sem Deus no mundo, sem Cristo, sem essa conciliação, estávamos longe de Deus, se estávamos debaixo da ira, da condenação do pecado do inferno e das garras de Satanás, então onde abundou o pecado, e o pecado abundante era nas nossas vidas, superabundou a graça. Onde o pecado era abundante, agora a graça é muito maior do que o pecado. O poder, o triunfo da graça é muito maior do que o poder da morte do pecado. Por quê? Ainda que nós erremos, ainda que possamos falhar em muitas situações, e porque nós estamos nesse corpo da nossa morte aqui ainda, que esse corpo que tem acesso ao pecado ainda, no entanto, justificado pelo Senhor, nós conseguimos viver nesse mundo aqui pelo Senhor guardado, protegido, e podemos andar servindo a Ele. E sabemos que nossa firmeza está em Cristo. Estamos guardados no Senhor, firmes, graciosamente firmes, na presença santa daquele que é, que era e que há de vir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha bem, eu quero voltar para o versículo 2, Romanos 5, 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos na esperança da glória de Deus. Firmes, inabaláveis. Inabaláveis.
Talvez você aprendeu que você perde a salvação. Talvez você aprendeu que você está firme de manhã e à tarde já está perdido. Talvez você aprendeu que, eu pensei um negócio aqui que eu não devia pensar. Lembra que eu falei? O pecado acontece na nossa vida, mas é um acidente. E nós temos aço do pecado, nos incomodamos com o pecado. Inclusive, eu falei na última mensagem, se a situação de pecado que acontece no planeta, no nosso redor, não nos incomoda, alguma coisa não vai bem conosco, porque nós somos justificados, somos purificados pelo sangue e justificados por Cristo. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se o pecar em nós era uma alegria, beber, fumar, usar drogas, fazer orgias, etc, 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 e outras coisas que não sei o que cada um fez, mas tendo Cristo nos salvado, nos libertado, nos transformado, nova criação, andando no Senhor, entendendo que agora somos pela graça salvos, mediante a fé, isso é dom de Deus, não vem de nós, não é por obras para que ninguém se glorie, porque tem quem pensa, eu aceitei Jesus, não foi a sua obra, a obra de Cristo. Ou alguém pode pensar, eu obedeço, e porque eu obedeço, eu estou salvo. Não, você não está salvo porque você obedece, você obedece porque você é salvo em Jesus. Você é salvo porque você consegue obedecer porque você é justificado e salvo. Lembra que eu falei? O texto nos informa, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Éramos escravos do pecado. E de quem você se apresenta para servir, você é escravo. Agora nossa escravidão é em Cristo. Observe isso que eu vou dizer agora. O triunfo da graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Volta comigo aqui um pouquinho, Romanos 4, verso 15. Romanos capítulo 4 e o versículo 15. Olha só o que diz. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. A lei suscita ira, ou seja, a lei de Deus, por causa do homem não conseguir cumprir, o homem não conseguir ser redimido, a lei nos leva a Cristo. E ela mostra a nossa deficiência. A lei, ela é santa, ela é justa, e ela nos leva a entender que precisava de alguém perfeito para salvar perfeitamente terríveis pecadores. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Agora observe o versículo de número 21. Agora há pouco, no ponto 3º, eu falei sobre o reino da morte. E agora nesse último ponto, comecei falando sobre o triunfo da graça. E agora o reino da graça. Observe o versículo 21. Eu vou ler o 20 e o 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha o 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, para que apontasse, para que mostrasse, para que trouxesse luz. Olha só o tamanho da ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, como o pecado reinou, passado, na vida do crente é passado, como o pecado reinou, não está reinando, reinou, não reina mais, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse, agora, presente, contínuo, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida. Mas só isso? Não, para a vida eterna. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça. Reinasse a graça. Reinasse a graça pela justiça. Os justificados, pois, pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Então, o império da morte, o reino da morte, ele agiu. Quando nós estamos em Cristo, nós não estamos mais mortos, nós estamos vivos. Sendo nós ainda pecadores, Deus prova o seu amor. E Cristo Jesus morre por nós pecadores e reconcilia-nos com o Senhor. E agora, muito mais reconciliado com Deus, Ele nos livra da ira futura, da ira vindoura. E agora nós entendemos muito mais motivo de nós adorarmos a Deus, de tributarmos a Ele o louvor da sua glória, porque nós estamos no reino da graça de Cristo. Porque também a graça hoje reina em nós, constantemente, eternamente. Também reinasse a graça pela justiça. Que justiça? O único ato de justiça, um ato de justiça perfeito, que é o ato de Cristo na cruz do Calvário.
E, portanto, este reino de Cristo em nossas vidas, ele nos dá vida, não somente vida, mas vida eterna. Então, nós entendemos que somos justificados. E sendo, pois, justificados por Deus, temos paz. Nós estamos debaixo de ira. Que nossas vidas de cristãos e de servos do Senhor seja uma vida de temor e de tremor. E saber que nós estamos a caminho do inferno. Lembra que eu falei há pouco, misericórdia e graça? Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Córdia faz parte do verbo de coração, cardíaco. E misericórdia, miséria, nossos corações miseráveis, nossas vidas miseráveis. É isso que quer dizer, em suma, né? Tem o pericárdio, o endocárdio, o miocárdio, são questões do coração, músculo interno, externo, e assim por diante. Não estou pregando aqui biologia, mas só para você entender. Então, a misericórdia de Deus nos impede de receber aquilo que nós merecíamos. E a graça de Deus nos concede aquilo que nós não merecíamos, mas que pela graça somos salvos, mediante a fé, pelo poder de Cristo Jesus.